Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora ao vivo a transmissão da TV Câmara Guarulhos nesta tarde, que deve ser a última tarde das audiências públicas da LDO. A gente vai conversar agora com o secretário adjunto Celso Masson, ele é da Secretaria de Trânsito e Transporte da cidade. Obrigada pela sua entrevista, boa tarde. A gente queria saber, em princípio, a primeira informação, qual é esse valor, o montante para o orçamento de 2013, secretário? Boa tarde, Renata. 55 milhões. É um valor que parece e é expressivo, né? Mas realmente para as nossas necessidades, né, nós não conseguimos atender todas as demandas. Mas, enfim, é a receita que nós temos que trabalhar e dar conta, fazer mais com menos, né? Certo. Quando a gente fala 55 milhões, é isso. É exatamente o que ocorre quando a gente escuta o número. 55 milhões, um valor bastante expressivo, talvez uma das secretarias, né, com um orçamento maior, mas também uma secretaria que tem muitas atribuições, né? Dentro desse valor, vamos primeiro falar o que seria necessário, o que é necessário na cidade, dentro desse orçamento, o que é preciso fazer na cidade? Olha, importantíssimo é toda a sinalização do viário, seja vertical ou horizontal, os semáforos, né? E os nossos agentes de trânsito atuando, porque quando eles operam, eles conseguem ajudar muito o trânsito. Então, a educação no trânsito também, nós temos investimento, mas a manutenção, né, da sinalização é muito importante para a segurança no viário. Então, a manutenção dessa sinalização, a gente tem aí escutado bastante questões a respeito do transporte na cidade. Como é que a Secretaria vê essas mudanças todas que foram feitas? Ainda há adaptações para serem feitas, para atender a população? Como é que está essa questão? Adaptação sempre, né, Renata, porque é dinâmico e não para de crescer e a gente, evidentemente, está ainda fazendo e implantando o plano, né? Ele só vai estar pronto quando a gente tiver o viário, a estrutura, a infraestrutura para atender todo o movimento que nós temos. Nós temos a boa notícia, a Câmara aprovou há uns 15 dias a primeira verba, 160 milhões aproximadamente, para começar a primeira parte do plano de mobilidade para Guarulhos, que é o Trevo de Bom Sucesso e outras obras acessórias. Mas o transporte coletivo ele precisa muito dos corredores de ônibus. Então nós vamos caminhar para isso e aí sim a gente vai ter uma melhora muito grande. Só que sempre, como o transporte é dinâmico, a gente sempre vai ter que estar trabalhando para melhorar. Certo. E melhorar expressivamente, a gente está falando aí em quanto tempo? Se tem uma ideia dentro do trabalho que vocês fazem na Secretaria? Olha, como nós começamos essa infraestrutura, estamos começando agora, né, são todas obras grandes e de um prazo de duração, por exemplo, essa primeira aproximadamente de 36 meses. Então, este mandato do prefeito Sebastião Almeida, a gente vai melhorar muito, mas com certeza, se os recursos vierem, nós precisaríamos ainda mais de 4 anos, mais um mandato para dar conta de cumprir todo o programa da mobilidade. Obrigada pela sua entrevista. Bom dia. Obrigado, Renata. Obrigado. A gente conversou aqui com o secretário adjunto da Secretaria de Trânsito e Transporte, Celso Masson, que falou para a gente sobre essa expectativa de trabalho e de melhora do sistema viário da cidade. Você vai conferir hoje, agora, né, às 14 horas, a audiência pública da LDO, da Secretaria de Trânsito e Transporte. Nós temos depois Secretaria de Habitação e também Coordenadoria de Relações Federativas. Continue com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, que compreende a análise do projeto de lei número 3.081 de 2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa nosso nobre secretário adjunto do Transporte e Trânsito, o senhor Celso Masson. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passo. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, com todo o respeito... Só pedir aos nobres munícipes, por gentileza, só para a gente garantir a palavra. A gente sabe das reivindicações de vocês, mas peço para que possa ser garantida a palavra ao vereador. Senhor presidente, quero saudar também o secretário adjunto, Celso, com todo o respeito a ele. Mas, senhor presidente, o secretário Atílio não vai estar presente mais uma vez? Senhor vereador Gilvan Passo, é regimental que possa... Só pedir o silêncio, por gentileza, senhores. Por gentileza, só aguardar um momento. É regimental que possa ser mandado um representante, no caso feito pelo secretário adjunto, Celso Masson. Sim, senhor presidente, isso nós entendemos, mas a gente vê mais uma vez a falta de respeito que o atual secretário Atílio tem com essa cidade. É óbvio, por ele não morar nessa cidade, ele não tem compromisso com esta cidade. Por isso é fácil ele mandar outra pessoa vir aqui representá-lo. Eu acho que se ele realmente fosse preocupado com esta cidade, se ele estivesse preocupado com os munícipes, com o transporte, ele estaria aqui. Ele estaria aqui para ouvir vaia ou aplausos, mas ele teria que vir aqui. Isso é uma falta de respeito com esta casa, isso é uma falta de respeito com todos que estão aqui. É uma falta de respeito com o prefeito, com o líder do governo, com Vossa Excelência que preside esta sessão. Simplesmente ele não vem, simplesmente, secretário, com todo respeito ao senhor, nada contra o senhor, mas é fácil mandar vir os outros aqui e ficar lá dentro do seu gabinete. Mas isso, vereador Guti, já é algo que nós estamos acostumados. Na última reunião que ele marcou com os pirueiros, ele marcou às 14 horas para receber a categoria. 21 horas ele não tinha aparecido, e ele só apareceu porque eles disseram que iam dormir lá. Aí agora ele, mais uma vez, ele se omite de vir aqui nesta casa dialogar. Ninguém quer guerra, mas todo mundo quer respeito, todo mundo quer trabalhar. Sendo assim, senhor presidente, eu vejo que hoje vai ser difícil nós termos essa audiência. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guti. Senhores, peço para que não batam no vidro, para que o vidro não possa cair em cima das pessoas causando um acidente, por gentileza. Senhor presidente, a minha questão de ordem é... Eu gostaria que fosse lido, e qual é o artigo que fala na lei orgânica do município, que na audiência pública das diretrizes orçamentárias, não é obrigação do secretário titular da pasta comparecer na audiência. Gostaria que fosse lido o artigo.
Suspendo os trabalhos por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, daremos prosseguimento à audiência. Senhor presidente, a minha questão de ordem, como é que ficou a resposta da minha questão de ordem? Referente à sua questão de ordem, vereador Guti, é que todos os secretários são convocados. No caso, são convidados. No caso da convocação apenas em outros episódios. Nesse caso da LDO, ele é convidado. Não podendo comparecer, ele manda o seu adjunto ou até mesmo um diretor, como já foi feito. Não, senhor presidente, para concluir minha questão de ordem, na verdade isso são teorias, são pensamentos. Eu gostaria de saber algo positivado, ou seja, o que é positivado? Que está dentro da lei. E o que está dentro da nossa lei orgânica municipal, que é a maior lei do município, e até mesmo do regimento da casa. Eu gostaria de saber qual o artigo que fala sobre isso. Por favor. Vereador, o senhor como legislador também, o senhor sabe que aquilo que não está escrito não é proibido. Então é uma norma que já vem, é uma norma que já vem sendo feita nas outras LDOs de que o secretário é convidado e não convocado. Senhor presidente, ainda na minha questão de ordem... Questão de ordem, senhor presidente. Ainda na minha questão de ordem, claro. senhor presidente, os atos administrativos, eles não são... o titular do ato, titular do executivo, ele tem o ato ele tem uma maneira discricionária de poder agir. O que é discricionário? Ele pode optar. Sim. Mas nessa questão pura e estritamente, existem posicionamentos contrários no STF. Então, isso não seria discricionário. Então, como não há nenhuma regra, se existisse, obviamente, a gente ia respeitar, mas não existe nenhuma regra, pelo menos não foi me apresentado ainda, nenhum artigo que fale nas audiências de LDO que correspondam ao orçamento, o secretário tem o poder discricionário de delegar outro funcionário. Só para concluir, utilizando o meu tempo, que foi exaurido pelas questões, não foi travado, mas eu sei que eu tenho algum tempinho ainda. Eu não tenho nada pessoal com o secretário adjunto Celso Masson, pelo contrário, é um homem de uma conduta ilibada, é uma pessoa que eu admiro. Não precisaria estar na política, é um empresário, não precisa de nada da política. Está porque quer ver a cidade crescer. Mas, infelizmente, o secretário titular da pasta, que se acovardou de vir aqui, porque em nenhum momento foi passado, pelo menos, obviamente que quem está presidindo é o senhor, mas em nenhum momento foi passado para os outros vereadores qual o motivo do secretário ter se ausentado. Obviamente que o senhor vai fazer o comunicado do motivo. Mas eu acho que ele se acovardou, porque fez uma série de besteiras, de besteiras administrativas no comando da nossa cidade. E aí, manda uma pessoa que sabe que todos os vereadores se relacionam muito bem, manda um secretário adjunto, o Celso Masson, que sabe que todos os vereadores admiram ele pela conduta, para talvez tentar passar um pano. Então, para concluir, senhor presidente, Celso Masson, o senhor é um exemplo, não temos nada contra o senhor, mas eu acho que foi um ato acovardado do secretário de não ter vindo aqui assumir a responsabilidade dele. E eu ainda estou esperando a resposta do artigo, qual o artigo que faculta isso ao secretário. Questão de ordem, senhor presidente. Para responder... Só um momento na questão de ordem, vereador. Para responder o vereador Guti, assim como o vereador da casa, aí está uma lacuna para que a gente possa colocar essa lei em prática também, Guti, para que seja formatada uma lei que possa tornar obrigatório a presença do nobre secretário num caso de LDO. Questão de ordem, senhor presidente. Respondendo ao vereador Guti ainda, o nobre secretário Atílio não informou nem a mim nem a casa o porquê que não compareceu. Questão de ordem, vereador americano. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor já fez a questão de ordem, vereador Gilvan. Bom, depois do vereador americano, então vou falar pela ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, me parece que Vossa Excelência disse que o secretário de Transportes não foi convidado. Aliás, não foi convocado, sim convidado, é isso que Vossa Excelência falou.
Todos os secretários são convidados. Quer dizer, todos os outros secretários foram convidados. E eu faço essa questão de ordem no sentido que não foi só o secretário Atílio aqui que não compareceu. O próprio presidente da casa não compareceu, nós tivemos sessão. O secretário de Habitação não compareceu, nós tivemos sessão. Outros secretários não compareceram. O que a gente está se vendo aqui, com todo respeito, é que não querem que tenha audiência da LDO. E é bom deixar bem claro que o que nós vamos discutir aqui é LDO para 2014. Não pode deixar se usar politicamente, porque teve vereador aqui, que inclusive está exigindo a presença do secretário, mas tem um projeto de lei na casa, que é para dispensar todos os secretários, o qual eu não assinei. Então vamos fazer um discurso coerente. Tem um discurso, tem um projeto, quero perguntar a Vossa Excelência, se os vereadores que estão falando, assinaram o projeto de lei para não mandar os secretários, para dispensar todos os secretários e só chamar o secretário de governo. Está sendo verificado com a casa, vereador americano. Saco de outro. Então, deixa bem, o projeto de lei apresentado era para que só a Secretaria de Governo e mais umas 2, 3 exigissem que viesse a casa. Então, o que eu estou vendo são discursos para a presença do secretário, onde a gente está vendo, com todo respeito, uma certa política, porque hoje tem plateia, e não haja síndico com as outras secretarias. E deixar bem claro que o Celso Masson veio aqui já orientado para tratar sobre lei de diretrizes orçamentárias, gente. É de diretrizes orçamentárias. Ninguém pode falar, porque eu não fiz um discurso para pirueiro e faço outro. Eu vejo hoje gente que é dirigente de entidade, que apoiou esse sistema que está aí. Apoiou. Agora vem dar murro no vidro, gente. Todo o sistema que está acontecendo é porque na época apoiou. É grande verdade. Aí falam do salário da gente que está até 2015. É o problema que às vezes tem gente garantido num salário até 2015, 2020. Por isso que vem fazer isso. Então os pirueiros, de verdadeiros não podem entrar nessa. Agora só entra nessa, como uma vez eu falei para o senhor Abdala aqui, aonde ele queria, me chamava que eu estava vendendo a categoria, eu falei e eles pediram ali para que eu aprovasse o projeto de licitação. É essa a verdade. Quem hoje bate, na época, atirou moeda na gente aqui para aprovar o projeto de licitação. Essa é a verdade. A maioria, aliás, todos novos, para concluir, eu ainda estou no meu tempo, todos os novos vereadores não têm culpa. E os antigos vereadores, inclusive, na questão da reestruturação, Novinho, Paulo Sérgio, vários aqui, ouviram o apelo dos dirigentes da categoria, Paulo Sérgio, para que votasse favorável. Ou não foi? Nós discutimos aqui, e inclusive eu defendia, falei assim, olha, os dirigentes estão falando porque tem um interesse. O verdadeiro pirueiro vai ficar de fora. E o verdadeiro pirueiro ficou de fora. Essa é a verdade. Só que, senhor presidente, eu só falei isso, quebrei o regimento interno, quebrei o que diz a audiência pública, porque a audiência pública é para tratar de LDO. Não podemos o tempo todo ficar fazendo política com os pirueiros, poxa. É o tempo todo, é LDO. E é isso que tem. E Vossa Excelência tem que fazer, exercer a sua função de presidente e tocar a presente sessão, a presente audiência. Por quê? Porque se não tiver mais nenhuma audiência, senhor presidente, o calendário nosso vai por água abaixo. E nós não estamos falando só de transporte, nós estamos falando de uma cidade que merece crescer cada vez mais. Certamente, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Certamente, vereador americano, com a presença do nobre secretário adjunto Celso Masson, daremos prosseguimento à audiência. Pela ordem, vereador Gilvan Passo. Ouvindo atentamente o pronunciamento do nobre colega americano, primeiro eu quero informar que quando foi feito este projeto, este vereador ainda não estava nesta casa. E segundo me informa, foi assinado por 33 vereadores da legislatura passada. Salvo, se eu estou enganado, doutora Josiane, se a senhora pudesse verificar isso,
segundo a informação que chegou para mim agora, e que se for mentira, que o presidente suspenda a sessão e peça para verificar que somente o vereador Rômulo não assinou. Agora, essa foi a informação. O vereador Lamet disse que é mentira, é mais um motivo para que o senhor presidente suspenda a sessão, peça a verificação. E mais, senhor presidente, para mim concluir a minha questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador, não questão de ordem. Pela ordem, desculpe, senhor presidente. Eu quero dizer ao vereador americano que em nenhum momento nós estamos aqui fazendo discurso para a plateia, pelo contrário. A minha posição nessa casa, quando ela está vazia, eu defendo as minhas posições também, mas respeito Vossa Excelência, porque tenho aprendido muito com Vossa Excelência. Agora, nós não podemos nos calar. Como o vereador Guti pediu, eu gostaria também que depois fosse lido, por gentileza, senhor presidente, o artigo 26 da Lei Orgânica, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º, eu gostaria que o senhor também pedisse a leitura, por gentileza. E se fosse possível, eu gostaria de ver a verificação de quórum, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Enquanto eu aguardo a leitura, eu posso só fazer a questão de ordem? Pela ordem. Pela ordem, vereador americano. Senhor presidente, todos sabem aqui o apreço que eu tenho pelo Gilvan, que inclusive trabalhou comigo, vereador combativo, sério e que não faz média. A grande verdade é essa. Quando eu sugeri de médias, eu quero falar de outros que não sequer estão aqui. Agora, o que acontece? Vou deixar bem claro, vereador Gilvan, que existe uma questão. Vossa Excelência não entendeu o que esse vereador falou. Eu estou falando que o projeto de lei que apresentaram para dispensar, aliás, para enxugar e trazer só o secretário de governo, e eu acho que mais uma ou outra secretaria, dispensando todas as demais, não foi assinado esse vereador. Vossa Excelência tem uma informação equivocada, que foi assinada por 33 vereadores. Esse vereador não assinou. Foi isso que eu quis dizer. Mas, na realidade, isso é o que tem de menos importância, porque eu também, em partes, eu concordo um pouco com isso. Eu acho que 34 secretarias e coordenadorias é muito. Agora, eu quero deixar bem claro, é que todas as outras, vereador Gilvan, todas as outras audiências, aliás, várias outras audiências, teve o seu encaminhamento normal, inclusive do presidente da casa, sem a presença do presidente da casa. E eu acho, sinceramente, vereador Gilvan, que a lei de diretrizes orçamentárias, eu vou falar até sinceramente, eu prefiro 1000 vezes um técnico respondendo a questão de diretrizes orçamentárias, vereador Gilvan, do que um secretário que ele tem a visão até política. E eu prefiro que nesse momento nós tratamos de lei de diretrizes orçamentária, é o que vai tratar de orçamento, é isso que eu falo. Peço para que o nobre vereador americano possa nos auxiliar e fazer a leitura do questionamento do vereador Gilvan Passos. Artigo 26, primeiro inciso, capítulo 4 das comissões. Artigo 26, a Câmara terá comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento interno e no ato de que resultar a sua criação. Qual que é o parágrafo? Senhor presidente, artigo 26, parágrafo 2º, inciso 2 e 3, 2º e 3º. Tá. Inciso 3, é isso? Convocar secretários municipais para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. O secretário? Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, peço para que seja garantida a palavra ao vereador que está fazendo uso da mesa, por gentileza. senhor presidente, não obstante os ânimos, não quero entrar
nesta polêmica colocada aqui, mas eu indago a Vossa Excelência duas perguntas. Primeira pergunta: esta Casa aprovou uma proposta do Executivo na criação de cargos de secretário adjunto. Pergunto: qual é a função do secretário adjunto? A Lei 7119 apresenta as funções e uma delas é que o secretário adjunto exerce outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. Ela não menciona que, na ausência do secretário, a atribuição do secretário adjunto é substituir o secretário na sua ausência? Expressamente não, ela diz exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. Senhor presidente, eu gostaria de complementar a minha... Para complementar a questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Daqui você não vai falar não, hein, mano? Senhor presidente, senhores vereadores e aos demais aqui presentes, eu não vou estar aqui discutindo e buscando aplauso, eu não vou fazer isso aí. Acho que todos aqui têm as suas razões de estar aqui reivindicando que é justo o direito de cada um dos senhores individualmente. Porém, o que nós estamos aqui a discutir, cumprindo o que está previsto na legislação, a LDO diz que todas as secretarias terão que vir aqui apresentar planos e metas para 2014. Seria prudente e importante nós todos aqui escutarmos primeiramente qual é o plano e meta para 2014 e cada um dos senhores poderá se utilizar da tribuna e colocar o sentimento de cada um dos senhores. E este é o objetivo. Segundo, o secretário, infelizmente é isso e não adianta a gente mudar. Ele pode delegar ao seu secretário adjunto ou a um diretor que esteja preparado a responder às indagações da casa. Então, nós não podemos permitir, quando o vereador americano veio aqui e falou com relação ao sistema único, ao bilhete único, nós rejeitamos de pronto e fomos procurados pelos senhores dizendo que seria bom para a categoria. E os senhores estão aqui dentro. Eu não vou me curvar isso aí. Vocês nos convenceu dizendo que seria bom para a categoria. E nós falamos naquele momento que os senhores iriam se arrepender. E hoje eu estou vendo o resultado. Então, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que essa casa tem que se impor e nós temos que dar continuidade nas leis de diretriz orçamentária. As discussões paralelas de segmentos devem ser marcadas numa oportunidade. Essa casa poderá até também pedir ou convocar, se necessário, para tratarmos de assuntos pontuais. Esse é o objetivo. Não adianta, se nós formos conversar individualmente com cada um aqui, cada um vai ter uma ideia diferenciada, buscando a particularidade. Eu acho que nós temos que se ater no que nós estamos com o compromisso e com a responsabilidade prevista na legislação, e essa casa não pode se curvar. Individualidade nós não podemos permitir. Se necessário, vamos convocar e vamos pontuar as discussões. Peço para que seja garantida a palavra. Senhores, peço para que seja garantida a palavra de quem está fazendo uso. Ouvi atentamente o vereador Paulo Sérgio e o que eu tenho a dizer aos senhores, que todos sabem que eu tenho um grande respeito a todos. Ajudei na questão das negociações, fui até vocês conversar também, tendo em vista que não fiz campanha
na categoria. Mas, senhores, como o vereador Paulo Sérgio bem falou, existem outras oportunidades para que vocês possam cobrar, sim, o não comparecimento do secretário Atílio. Tendo em vista, senhores, só para eu terminar, tendo em vista que aqui será discutido assuntos para 2014, não de 2009. Pela ordem, vereador Gilvan Passo. Senhor presidente, sobre o princípio da legalidade, quando nós temos uma lei que ela é clara no que ela diz, nós não podemos abrir exceções para que não ocorra em próximas vezes a mesma coisa. Precedentes. Então, a lei ela é clara, senhor presidente. Foi lido pelo secretário e a casa está dizendo, até porque, quando o nobre vereador Paulo Sérgio também perguntou sobre a função do secretário adjunto, mas assim, nós não veio nada para esta casa justificando a ausência do secretário Atílio, Olha, ele está doente, está internado, está não sei aonde. Aí sim, mas não, simplesmente ele diz para essa casa, eu não estou nem aí com vocês, o que eu fiz em Campinas eu vou fazer aqui. Fica ônibus aqui rodando com placa de Valinhos, com pintura diferente da cidade, e está tudo certo, e ele não vem aqui nesta casa olhar nos olhos de cada vereador e se defender, falar sobre a LDO. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa, me desculpe, essa casa precisa ser respeitada. Eu respeito cada vereador desta casa, eu respeito cada colega, e eu não admito que secretário nenhum vire as costas para essa casa. Não está virando para o vereador Gilvan Passos, não, nem para o vereador Guti. Ele está virando as costas para toda esta casa, para os 34 vereadores, inclusive para a base de governo que tem sido fiel aqui, que tem defendido ele, que tem feito suas posições, suas posturas. Cadê ele para vir aqui, pelo menos dizer a verdade? Eu respeito o vereador Samuel, eu respeito todos os vereadores, e eu vou lá. Cadê ele? Ele diz banana para vocês, eu não vou e acabou. Não, aqui não, nós não vamos admitir isso aqui, não vamos admitir essa falta de respeito. Primeiro, venha morar em Guarulhos, venha pagar impostos em Guarulhos, venha ter responsabilidade em Guarulhos. Depois, vá sair candidato a vereador, vá pedir voto e venha discutir aqui nesta casa mudanças, não do jeito que ele quer. Se ele fez isso lá em Campinas, Guarulhos ele não vai fazer, senhor presidente, não vai fazer. Ele tem que aprender a respeitar cada vereador aqui nesta casa. Ninguém aqui está brincando, não. Todos nós fomos para a rua, fomos pedir voto, fomos xingados muitas vezes. Aí bando de ladrão, não trabalha, são isso, são aquilo. Nos elegemos, estamos aqui para desenvolver bem o nosso papel. Somos taxados muitas vezes de quem não trabalha. Para concluir, senhor presidente, e simplesmente um secretário que não tem raiz na cidade, aonde eu nasci, aonde eu amo, isso ele não vai fazer não, senhor presidente. Senhor presidente, vereador, pela ordem, senhor presidente. Peço para que seja garantida a palavra. Senhor presidente, pela ordem. Senhor vereador Gilvan Passos, como eu já disse ao senhor, a última lei que foi aprovada por essa casa, a lei 7.119 de 2013, diz da competência dos cargos, no caso, secretário adjunto, exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas. No caso, matéria vencida, vamos dar prosseguimento. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Guti. Senhor presidente, sobre a resposta, que a gente consultou à mesa dos trabalhos, sobre se existia algum artigo que falasse sobre a delegação do secretário adjunto ou qualquer outro diretor, enfim, qualquer outra autoridade da secretaria em tela, eu queria apenas falar o seguinte, fazer um seguinte comentário, E é o entendimento majoritário da doutrina majoritária, e eu acho que a gente não pode ir contra os preceitos inerentes na Constituição Federal. Então, existe o princípio da legalidade, e eu vou ler aqui o princípio da legalidade, Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos grandes pareceristas, sobre o direito administrativo, ele fala: no direito administrativo, diferentemente do direito civil, dos atos civis da pessoa, no direito administrativo, esse princípio determina
que em qualquer atividade da administração pública está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito. Ou seja, a gente sabe que não existe nenhum artigo nesse sentido. A diferença entre o princípio genérico e o específico do direito administrativo tem que ficar bem clara na hora da prova. Ou seja, a gente não tem esse artigo positivado em lei. Senhor presidente, encontra-se sobre a mesa a justificativa do secretário que se acovardou e delegou ao secretário adjunto. Existe ele dando essa prerrogativa? Não existe. Ou seja, não existe lei, não existe a prerrogativa que o secretário passou para o secretário adjunto. E para concluir, senhor presidente, foi falado aqui sobre questões de assinaturas. Para concluir, sobre questões de assinaturas e afins para um projeto de lei, né, para mudar o rito da LDO. Eu só pergunto o seguinte: a assinatura significa que o vereador votou no projeto? Significa que ele está convalidando para que o projeto de resolução venha a plenário e que seja votado. Então não está manifestando o desejo do vereador, só está legitimando a vinda do projeto de resolução. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Guti, o senhor leu o entendimento, e cada um tem seu entendimento da lei. Pela ordem, a palavra, presidente. Pela ordem, vereador, professor Samuel Vasconcelos. Eu sei, e é natural, estou vendo ali o vereador Mossoró, e sei que é natural que a minha fala, naturalmente, como líder de governo, não vai agradar aos que estão na galeria. É natural isso. Agora, eu tenho a responsabilidade, e gostaria que vocês me ouvissem, para não serem usados como massa de manobra, porque também nós temos que ter responsabilidade. Eu não estava na legislatura passada, só peço que me escutem, por favor. Me escutem, por favor. Eu tenho procurado, no meu papel de líder de governo, ser o mais responsável possível. E alguns dos senhores que estão na galeria têm me procurado individualmente, e eu tenho conversado e feito encaminhamentos dentro daquilo que eu posso, porque eu também tenho os meus limites. Agora, eu acho muita irresponsabilidade, e não é dos senhores, acho muita irresponsabilidade, e não é dos senhores, é nossa. Sabe por quê, senhores? Porque hoje os senhores e as senhoras estão aqui. Ouça-me, por favor. Depois vocês podem vaiar à vontade e eu vou respeitá-los. Depois, ou aplaudir. Porque hoje os senhores estão aqui, e aí eu vejo vereadores aqui, obstruindo, falando, gritando, se empolgando, como se estivesse numa tribuna ou em plena campanha política, esquecendo que a campanha só daqui a 3 anos e 6 meses, mas que não os acompanha no dia a dia. E quando teve aqui a votação desse programa ou projeto que hoje deixou parte dos senhores de fora, não os consultaram, não estiveram no debate com os senhores, mas usam isso aqui como se fosse um palco. Sabe por quê, senhores? Porque hoje veio o secretário adjunto, senhor Celso Masson, para concluir, senhor presidente, sendo desrespeitado aqui, e não pelos senhores, não pelos senhores, me escutem, por favor, não pelos senhores, sendo desrespeitado por outros aqui, porque nós não estamos na primeira audiência, nós já fizemos mais de 10 audiências, e praticamente em todas as audiências, vieram adjuntos, vieram diretores, falar dos planos e metas para 2014, nós não estamos discutindo as questões da atualidade. Então, os vereadores que hoje, porque estão vendo os senhores, se os senhores não estivessem aqui, estavam calados, porque ficaram calados quando vieram outros adjuntos e outros diretores aqui, ouviram e não questionaram. Sabe por que estão questionando? Porque querem fazer média com os senhores, e os senhores não são direitos de receberem médias. Os senhores têm direitos, procurem seus direitos, continue a luta, mas não sejam massa de manobras. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan. Senhor presidente, qual o término dessa audiência, senhor presidente?
Qual o término dessa audiência, senhor presidente? 18 horas e 17 Não, minutos. dessa aqui, senhor presidente, nós não temos umas 15 horas sobre habitação, senhor presidente? Nobre vereador, o senhor pode não ter comparecido em algumas que se estendeu um pouco mais e nós adentramos outras Então, audiências. essa aqui vai ser prioridade, senhor presidente. Seguirá o rito normal. Não, já começou, como qualquer vereador outro. americano, já começou. O Mas, senhor senhor está presidente... falando comigo ou com o vereador americano? Não, com o senhor, desculpa, senhor presidente. É que o vereador americano quis ajudar Vossa Excelência Então, e... É Desculpa. que algumas já adentraram no tempo de outras aqui já. Tá. Só para mim finalizar minha questão de ordem, senhor presidente, eu ouvindo atentamente o nobre vereador Samuel, líder do governo, quando ele fala sobre fazer campanha. Senhor presidente, se tem alguém que faz campanha, e eu admiro, é o partido que aí está no governo. O que a presidente Dilma está fazendo com agora ajudando? Eu sei que o senhor vai responder daqui a pouco que ele vai estar ajudando, que ela está ajudando o mais pobre, mas agora pode comprar geladeira, pode comprar fogão, vai emprestar dinheiro. Isso é campanha ou não é campanha? O que a Secretaria da Educação faz distribuindo os uniformes escolares, o que é? O uniforme é bom, está de parabéns, porém, para-se tudo, canta-se o hino nacional, canta-se o hino a Guarulhos, passa o que essa administração fez, o prefeito fala, o secretário fala, ninguém mais, não sei mais quem fala. É campanha ou não é, senhor presidente? Então, eu acho que nós temos que parar com isso. Todas as vezes que a categoria precisou, eu estive ao lado, sim. Eu estive ao lado e vou estar, não só da categoria dos pirueiros, como toda a categoria que precisar. Foi assim com os funcionários públicos, quando tivemos que votar o aumento deles. Estivemos ao lado deles e vamos estar, vamos continuar. Agora, senhor presidente, eu volto a fazer um apelo a Vossa Excelência, senhor presidente. Nós temos horário, está aqui o papel, às 15 horas, é o secretário de Habitação. Eu já vi algumas pessoas da secretaria já aqui, eles merecem respeito, eles têm que ser respeitados, porque eles estão aqui para falar o que é necessário. Não que o senhor Celso não esteja aqui para falar, porém, a última vez foi pedido a vinda do secretário Atílio, foi suspenso, e hoje novamente ele não vem. Sabe por que ele não vem? Porque ele não respeita esta casa, ele não respeita esta cidade. Como diz minha amiga Fabiana ali, não respeita ninguém nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. O senhor já fez a questão de ordem do senhor, vereador. O artigo 138 fala sobre as questões de ordem, parágrafo 2º. Eu vou falar sobre outro tema, eu não posso falar sobre o mesmo tema. Se eu for falar sobre outro tema, eu posso fazer a questão de ordem. É por item, vereador. Posso fazer, senhor presidente? É por item, vereador, questão de ordem. Não, é outra pergunta, senhor presidente. É outro entendimento. Não, o item que a gente estava discutindo, senhor presidente, é a não vinda do secretário. Eu vou falar sobre outro assunto, senhor presidente. Que seja pertinente ao assunto, vereador. Pertinente, mas é outra dúvida que não é o atraso. Questão de ordem, vereador Guti. Muito obrigado, senhor presidente, por atender o princípio, da transparência e da democracia. Muito obrigado. E a minha questão de ordem, que foi suscitado aqui pelo vereador do partido que aí está governando, ele citou que os vereadores de oposição, que no caso, vamos dar nome aos bois, então que alguns vereadores, e aí eu falo, vereador Guti, vereador Gilvan, eu estou falando, falou que a gente está aqui fazendo discurso para a plateia, porque se não tivesse ninguém, a gente não estaria falando. Então, eu peço para guardar minha palavra, que ele está interferindo. Por favor, senhor presidente. A pergunta, senhor presidente, a questão de ordem, senhor presidente. Qual foi o motivo que não existiu a primeira sessão? Faça o questionamento, por gentileza. Estou fazendo. Vereador. Qual é o motivo que não existiu a primeira sessão da Secretaria de Transporte? Qual foi o motivo, senhor presidente? Como não? Estamos falando... Vereador, não é pertinente, senhor vereador. Presidente, isso é dúvida regimental. O motivo, para concluir, senhor presidente, muito obrigado. O motivo foi que eu e o vereador Geraldo Celestino
constatamos que não havia quórum. Vereador, para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. E não tinha ninguém de vocês aqui. A gente não está fazendo política, não. A gente está resguardando o regimento interno dessa casa. E estamos fazendo isso de novo e vamos fazer, porque não estamos fazendo política. Vocês não estavam aqui quando a gente travou essa sessão. E, de novo, estamos fazendo com ou sem a presença de vocês. Então, vereador, líder do governo... Para concluir, senhor presidente. Senhor vereador, líder do governo, o senhor... Vereador, o senhor está discursando e não fazendo questão de ordem, vereador. E não está. Então, senhor presidente, por favor, siga o mesmo rito que foi cancelada a outra, está porque sendo seguido, a gente vereador. não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo. Está sendo seguido. Com a palavra, nobre secretário adjunto Celso Masson. Bom, senhores, boa tarde. A Secretaria de Transporte e Trânsito tem as fontes de receita para a LDO de 2014, total de 55.370.000. Pela ordem, senhor presidente. Peço para que seja garantida a ordem na casa. Pela ordem, senhor presidente. Continua, meu secretário. Senhor presidente. Peraí. Continua. Peraí. Senhor presidente, aí não, ó. Tudo, vereador Samuel, Nós temos a divisão pode das respeitar receitas, o grito, a vaia, demonstrativo tudo isso das demais receitas do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Vereador, vamos respeitar a fala do nobre secretário, vereador. O senhor viu o que estava acontecendo, senhor presidente? Sim, mas a guarda está ali justamente para isso. Senhor presidente, isso é grave. Com todo o respeito, senhor presidente, com todo o respeito, as pessoas podem discordar aqui. Eu discordo de todos. Eu discordo do vereador Samuel, ele discorda de mim, mas nós nos respeitamos. Senhor presidente, aí não pode, dentro dessa casa, senhor presidente, pelo amor de Deus, senhor presidente. Nobre vereador, a ordem está restabelecida, como o senhor já pode verificar. Com a palavra... Está sendo aberto um precedente perigoso nessa casa, senhor presidente. Perigoso nessa casa. Nobre vereador, a ordem já está... Isso está dizendo o quê? Ninguém respeita mais nada. Tudo bem, senhor presidente. Com a palavra, nosso nobre secretário Celso Masson. Demonstrativo demais receitas do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Expediente serviços diversos, 600.000. Taxa de gerenciamento, 1.200.000. Receita de outorga, 2 milhões. Demais multa, 240.000. Polo gerador de tráfego, 10.000. Receitas e dívidas, 650.000. Rentabilidade financeira, 180.000. Total, 14.780.000. Aplicação da receita de multa de 2012. Sinalização horizontal e vertical, 6.477.000. Sinalização semafórica, 3.965.000. Readequações viárias, 9.712.000. Fiscalização e gerenciamento, 14 milhões. Total aplicado, 42.170. Aplicação da receita de multas de trânsito do primeiro quadrimestre de 2013. Sinalização horizontal vertical, 481.000. Sinalização semafórica, 172.000. Questão de ordem, senhor presidente. Senhores, peço para que seja garantido a palavra àquele que está falando. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Eu indago a Vossa Excelência se esta audiência pública está sendo gravada. Sim, está sendo gravada sim. A minha indagação simplesmente, senhor presidente, é para que dê continuidade ao secretário adjunto, para não comprometer o serviço de taquigrafia, porque será difícil eles darem acompanhando. Mas uma vez que está sendo gravado, essa era
a questão deste vereador em relação à preocupação de nós termos acesso no planos e metas da Secretaria de Transporte e Trânsito. Registrado, vereador. Readequação viária, 985.878. Fiscalização e gerenciamento, 2.696.356. Processamento de multas, 1.754.824. Educação e trânsito, 80.629. Total aplicado no primeiro quadrimestre de 2013, 6.174.826. Fico à disposição das perguntas. Muito obrigado. Encerrada essa parte da audiência, passemos aos questionamentos. Só apenas uma questão de ordem, senhor presidente. Baseado naquilo que o vereador Paulo Sérgio acabou de falar, de repente, que o secretário adjunto possa deixar o relatório que ele acabou de fazer, a leitura, para Vossa Excelência, para qualquer dúvida de taquigrafia. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pastor João Barbosa. Eu quero também, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso secretário adjunto, que Vossa Excelência poderia mandar para esse vereador aqui tudo que foi explanado por Vossa Excelência, pelo respeito que eu tenho. Okay. Encerrada essa parte da audiência, passemos aos questionamentos. Abriu as perguntas? Pela ordem. Pela ordem, presidente. O senhor vai fazer questionamento ao secretário, senhor Guti? Vou fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Eu não ouvi absolutamente nada pelo barulho do plenário. Não tem como eu confeccionar alguma questão porque eu não ouvi. E eu estava aqui do lado. Tá insustentável o barulho, não dá para se fazer. Eu vou fazer uma pergunta do vento, não tem como. Essa é a questão de ordem do senhor? Exatamente. Então eu gostaria que fosse repetido, porque eu não ouvi absolutamente nada, senhor presidente. E a maioria dos vereadores... Senhor vereador, estamos na parte de questionamentos dos vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilvan Passos. Eu vou fazer as perguntas, o questionamento, mas fica aqui o meu protesto, mais uma vez, com a falta de respeito do secretário Atílio com esta casa. Que fique gravado, que conste nas atas desta casa a falta de respeito do secretário Atílio com todos nós. Secretário, eu também, como o vereador Guti disse, foi difícil entender o que o senhor veio expor aqui, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, até em relação ao ano que vem, quais são os projetos. Por exemplo, acompanhamos recentemente 162 pais de família que, numa canetada do secretário, perderam o seu direito de trabalhar. Tudo isso é para falar? A secretaria, que representa a administração, o que ela pensa fazer com todos estes trabalhadores que hoje estão desempregados? Essa é a primeira. Segundo, vai ser normal termos ônibus rodando na nossa cidade com pintura diferente do que diz aqui a nossa lei, os padrões da prefeitura. Das cores da nossa prefeitura, com placas de outras cidades. O que vocês esperam fazer com tanto radar que tem nossa cidade, que hoje até em rua, aonde não passa nem carro, vereador Daniel Soares, tem radar. Na legislatura passada, esta casa
aprovou um projeto que foi vetado, que o dinheiro arrecadado com as multas fosse gasto com o trânsito, com o transporte, aonde os diretores da secretaria, os concursados que trabalham lá na secretaria, que desenvolvem um brilhante trabalho, têm responsabilidade. Conheço alguns há muitos anos, não vou citar nome, porque senão pode ter retaliação contra vocês. Não vou citar o nome de ninguém aqui, porque senão o supersecretário Atílio vai exonerar, vai mandar vocês para outro departamento, vai pôr vocês de canto. Se tem algum projeto para isso, senhor secretário, para que realmente aquilo que é arrecadado com multa, tendo em vista que diz que é para educar, diz que é para melhorar o trânsito, infelizmente nós não estamos vendo isso aqui na cidade. Então seria a terceira pergunta. Vai continuar, senhor secretário, a falta de respeito também com os micreiros que estão sem receber? Porque a gente vê que as empresas de ônibus, elas recebem, mas os micreiros não recebem como deveriam receber. Tem estudos para novos viadutos da nossa cidade? Sobre o trânsito aqui na área central, o que se espera? Quais são os projetos que a secretaria está desenvolvendo? Então, são algumas das perguntas que eu gostaria de fazer. Depois a gente continua. Eu vejo o vereador Lamé falando sobre o horário, eu quero concordar com ele, senhor presidente. Se ele está perguntando que nós temos que encerrar, eu concordo com o vereador Lamé. Ele está perguntando sobre o horário, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Vereador... Questão de ordem, presidente. O senhor terminou? Não, senhor presidente, ainda não estourou meu tempo. Está sendo cronometrado. É que o senhor ficou em silêncio, eu pensei que o senhor tinha terminado. Pode concluir. Senhor presidente, Conclua, é só para mim concluir, vereador. Mas se o senhor permitir que eu dê uma parte ao vereador Lamé, para o meu tempo e eu continuo, senhor presidente. Não, senhor, porque eu não abri a palavra para ele. O senhor tem que votar. Não abriu. Pode concluir. Então tá bom, senhor presidente. Então tá bom. Obrigado. Então, senhor secretário, são algumas coisas que nós estamos vendo na nossa cidade que nos preocupam. E nós queremos saber, para o ano que vem, quais serão os critérios adotados sobre o transporte público da nossa cidade, que hoje está um caos. Hoje o senhor anda pela cidade, os ônibus estão lotados, hoje ônibus não para no ponto, hoje as pessoas não sabem mais qual ônibus pegar, não sabem o destino, não sabem para onde vai. Volto a dizer, parabenizo aos funcionários daquela secretaria que desenvolvem um excelente trabalho, não é crítica a nenhum deles. Volto a dizer, não cito nomes aqui para que amanhã não saia no diário oficial que eles estão exonerados. Então esses são meus questionamentos, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Guti. Senhor presidente, como foi falado, embora eu não consegui ouvir muito da explanação, e não por culpa do secretário Masson, mas obviamente por a instabilidade que foi causada aqui pela questão, que o secretário titular da pasta não teve a coragem necessária para comparecer. Mas vamos lá, secretário Masson, algumas questões que eu tenho para se fazer. Primeiro é entender como a gente está falando de LDO, diretrizes orçamentárias, obviamente, é a nossa reunião de hoje. Gostaria de saber qual é o orçamento, me perdoe se o senhor falou, mas eu não ouvi. Qual é o orçamento que a secretaria irá trabalhar no ano de 2014? E desse orçamento, o quanto em volume de dinheiro, não em percentual, o quanto em volume de dinheiro é gasto com comissionados na Secretaria de Trânsito e Transporte? O quanto em valor em dinheiro é gasto com funcionários comissionados? Gostaria de saber se existe algum plano também para combater infelizmente, esse quebra-quebra de viaturas e não são arrumados nunca. Nós vamos no DTI abastecer as viaturas, abastecer os nossos carros, e a gente encontra uma série de viaturas, uma série de veículos da Secretaria de Trânsito e Transporte quebrado há mais de meses. Eu gostaria de saber,
por que esses carros não são arrumados? Se no ano que vem vamos ter verba para arrumar todas as viaturas, por que já que tem várias viaturas, por que ainda se faz convênio, se contrata terceirizados, né, com outros carros, já que os nossos estão quebrados? Eu acho que era muito mais barato arrumar os nossos. Queria saber também como ficou, acho que o Gilvan falou algo nesse sentido, como ficou a questão dos pirueiros, né, que foram retirados do sistema, como é que eles estão sendo assistidos pela prefeitura, se eles foram encaminhados para algum outro emprego, se eles conseguiram abrir novas linhas, enfim, eu gostaria de saber o que aconteceu com eles, porque eu realmente não sei. Então, qual o destino que foi dado para aqueles que ficaram fora do sistema? E se há algum destino ainda que não foi dado, qual é esse destino que será dado? E para concluir, né, as minhas perguntas, eu gostaria de salientar, primeiro, que qualquer pessoa que está aí, se alguma pergunta foi deixada de ser feita, vocês podem se inscrever aqui para falar, vocês podem se inscrever para perguntar. E basicamente, senhor presidente, basicamente é isso, e apenas comunicar a casa, comunicar o senhor presidente. Senhor presidente, só queria aproveitar meu tempo e fazer um comunicado, e eu gostaria que o senhor, como chefe maior desta sessão, providenciasse para nós tanto o áudio como a ata dessa sessão, porque no meu humilde entendimento, eu acho que houveram alguns tumultos que pode acabar descaracterizando a efetividade dessa sessão. Então eu gostaria de tê-los para analisar e, se achar pertinente, ingressar em juízo para tentar anular essa sessão. E a última pergunta: quanto que se gastou com os contratos de consultoria e estudos sobre o trânsito? E quais são as empresas? Muito obrigado. Com a palavra, senhor Cícero Sebastião. Boa tarde, gente. Senhor presidente, senhor Celso Masson, né? Dizer para os senhores vereadores que realmente o que eu estou vendo hoje aqui está comprovado que essa casa não tem poder para nada. Para que o Legislativo de Guarulhos? Se o Executivo manda tudo, para que precisa dessa casa? Então eu queria só fazer umas perguntas para o senhor Atílio, o supersecretário que deu banana para a população de Guarulhos, hoje pela segunda vez. Além de trair uma categoria, hoje deu banana para a população de Guarulhos. Dizer, senhor Celso Masson, eu queria que o senhor me explicasse como é que o secretário com salário de 12 mil, chega a 9 mil e pouco, ele consegue ter 5 segurança, carro blindado, com que dinheiro? Quem paga? É as empresas de ônibus? O patrão dele quem é? É o Belarmino ou os munícipes de Guarulhos? Porque hoje ele provou que o patrão é o Belarmino. Eu queria que ele me explicasse, seu Celso Masson, que estudo que ele fez na cidade, que hoje os números que ele licitou na cidade já não deu conta para o transporte. Hoje ele buscou os ônibus de Campina,
fora dos padrões da cidade, que diz as más línguas, sem licitação, que diz as más línguas de Guarulhos, que ele é o dono. A outra coisa, o que é que ele vai fazer para pagar o que ele deve de subsídio para os operadores dos transporte alimentador? Segundo, vai fazer 1 ano que ele não paga o subsídio. Já venceu o prazo ou não? Sim, senhor. Brincadeira, muito tempo, pouco tempo. Só para concluir, eu queria que o senhor me explicasse isso aqui depois, aqui para a população de Guarulhos, todos esses itens que o pessoal nosso aqui. Outra coisa, eu queria que todo mundo está se inscrevendo para falar aqui. Então essa audiência vai até amanhã, que a população queria falar com o secretário, já que ele não pode comparecer, porque ele não é empregado da cidade. Olha, eu tinha mais umas 10 questões para questionar aqui, infelizmente o tempo não dá, mas vou passar para os companheiros. Com a palavra, o senhor Antônio Fernando. Boa tarde, o presidente dessa casa que está comandando os trabalhos hoje. Boa tarde a todos os vereadores, pessoal da plenária. Eu gostaria de falar para todos presentes aqui que eu estou indignado. Primeiro, porque eu vi que os vereadores aqui, eles não têm compromisso com os munícipes. Haja exceções, claro. A maioria que está aqui não tem compromisso com os munícipes. Nós viemos aqui, sim, porque hoje é a discussão do transporte. Nós somos desse segmento e nós viemos acompanhar. E nós tínhamos perguntas para fazer para o senhor secretário Atílio. Uma delas é a database do aumento da nossa categoria. Ele fala que é em agosto, mas eu acho que é agosto de Deus. A gente precisa saber dele se é agosto de Deus, para a gente orar e pedir para Deus. Porque até agora é questão de legalidade e não tem cumprido. Então, quando tem defasagem no preço da passagem, se dá o aumento. Só que o aumento até hoje não veio para nós. Esse aumento começou, desde que começou o sistema, a gente ganha a mesma coisa. E agora ele está exigindo jornada de escravo. 20 horas nós temos que trabalhar com os nossos veículos nas linhas. E para isso, a remuneração não contempla. Os trabalhadores têm que trabalhar em regime de escravidão. Ora, pela CLT, a gente sabemos que é 7 horas e 20 de trabalho. Ele exige que nossos carros trabalhem 20 horas. Ou seja, nós teríamos que pagar 3 duplas para trabalhar nos veículos. E não temos remuneração para isso. Então, é essas perguntas que nós queríamos fazer diretamente para o Atílio. Com todo respeito, secretário adjunto, te admiro muito. Todo mundo que está nessa plenária gosta de você e ele te respeita. Nós não queríamos deixar o senhor falar, não pela sua pessoa, é pelo Atílio. Só para concluir. Outra questão, atraso nas prestações do subsídio. Nós estamos aí com pessoas que pagou prestação 2 vezes, vai na secretaria, a secretaria não sabe o que acontece, vai no banco, o banco não sabe o que acontece. Então é por isso que nós queríamos que o secretário Atílio viesse aqui, para ele nos dar a explicação, porque é ele que tem a gestão, é ele que está conduzindo essa secretaria. Mas nada contra o senhor, te admiro muito, te respeito muito, mas quem deve as explicações é o Atílio e não o senhor. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Gilson Dias. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu estou aqui em nome do RTO, que transporta passageiro Guarulhos, São Paulo para Guarulhos, o qual está sendo perseguido pela fiscalização de Guarulhos, e nossos carros que pagam todos os impostos em dia, não devemos nem R$1 de imposto para a cidade de Guarulhos.
e os nossos carros estão sendo presos como clandestino, pagando multa de R$ 6.600 como clandestino. E sabendo que somos legalizados pelo transporte intermunicipal, pelo governo do Estado de São Paulo, estamos perseguidos. A gente queremos uma resposta de todos os vereadores aqui, que desse essa resposta para nós, por qual é essa perseguição que nós só prestamos para transportar passageiro no dia de eleição, no dia que eles precisam do voto, e depois vira as costas para nós. Entendeu? Estamos perseguidos, eu acho que isso é uma injustiça, porque disseram que tem um decreto aí. Qual é esse decreto? Fomos buscar e ninguém sabe informar sobre isso. Vai na MTU, chega lá, fala, vai na secretaria, a secretaria não sabe informar por qual motivo nossos carros são proibidos de rodar no itinerário, aonde que nós somos uma reserva técnica operacional, o qual carregamos os restantes do povo que os ônibus não conseguem carregar. E os grandes empresários de Guarulhos não conseguem carregar, o qual devemos para nós um valor alto, e estamos brigando até hoje, porque cobrando taxas ilegais, que foi comprovado pelo Ministério Público, entendeu? E estamos sendo aí massacrados dentro da cidade onde moramos, pagando todos os impostos, nossos carros somos legalizados, tá? Pagamos IPVA, pagamos licenciamento, e por qual motivo somos proibidos de rodar na cidade de Guarulhos? Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Arivaldo Alves. Não, é Arivaldo Alves. Ah, tá. Boa tarde, senhores. Americano, boa tarde. Você foi um grande representante do transporte. E hoje, você também faz leis, não faz? E essa casa pode colocar leis paralelas num decreto que um cidadão assinou e obrigou a gente a assinar para entrar no transporte. Não pode mudar? Pode, não pode? Então, o que eu pediria para vocês, vereadores, não é mais para secretário e nem adjunto, não. É vocês tentar mudar o que está errado no projeto do senhor prefeito, tá? É ele não usar com responsabilidade o que manda o contrato. É ele colocar direto o ônibus para o centro de Guarulhos e me usar como cobaia para andar vazio para baixo e para cima. É ele fazer um vale transporte para o povo usar, para uma criancinha e a mãe falar, eu vou porque meu filho não pode andar sozinho, tem que ser um acompanhante. Ela não usa mais a lei, ela usa a má-fé em cima do micro-ônibus, certo? Você sabe de que eu estou falando, não sabe? Do bilhetinho para a criança exercer a cidadania, que dá briga entre nós e o pai de família que está carregando o seu bebê no carro. É isso que o prefeito e o secretário estão fazendo, certo? Então vocês, nessa casa, podem mudar algumas leis dentro desse decreto, desse contrato. É isso que eu te pedi da outra vez, para a junta de comissão rever esse contrato e mudar o que for possível. É possível você trabalhar numa linha que você gasta R$200 por dia de combustível, enquanto o outro companheiro seu gasta R$30 e você ganha o mesmo salário? É possível? Ele ganha 20 mil e gasta 2 mil de combustível. Eu ganho 20 mil e sou obrigado a esfolar o meu carro e gastar 6 mil reais de combustível. Pela ordem, só mais um segundinho, por favor. Só para completar. Então, se essa casa tem o poder de mexer em tudo quanto é contrato, de rever todos os contratos, o que está certo ou o que está errado, por que que aqui não faz? E só põe assembleia para falar e cruzar os braços e não fazer nada. Eu queria que vocês, vereadores, refletissem essa situação e olhassem esse decreto que foi assinado pela gente, que não condiz com o que está assinado. Não respeitam a gente dentro do que está assinado. A gente vai vir aqui fazer o quê? Falar mais o quê para vocês? A gente está pedindo o respeito do que foi assinado, o cumprimento do que foi assinado.
Senão, não tenho condições de falar para vocês que vocês são vereadores eleitos pelo povo, que vocês podem fazer lei, que vocês podem acompanhar todo o movimento de uma população de Guarulhos. Senhor Ivaldo, e vocês foram votados por eles. Muito obrigado, hein? Com a palavra, senhor Fagner Santana. Boa tarde, senhores vereadores, nosso Celso Masson, secretário adjunto, a todos presentes aqui nesta casa, né? Eu também queria deixar registrado aqui a minha indignação, né? Uma falta de respeito, não tenho nada contra a pessoa do senhor Celso Masson, né? Eu não conheço, mas pelo que eu vi algumas pessoas falando aí, é uma excelente pessoa, né? E assim, gente boa, né? Mas eu acho que é um descaso, por parte do senhor secretário deixar de comparecer a uma casa onde formadores de opinião aqui vêm tratar de assuntos que não é só do nosso interesse, e sim o interesse público. Então, se ele dá as costas para nós aqui, trabalhadores, ele está dando as costas para o interesse público também, né? Então, eu queria deixar registrado aqui a minha indignação. Segundo, eu queria fazer uma observação, que em uma das reuniões que nós tivemos com o secretário de transporte, e eu deixei claro lá, falei para ele que Guarulhos precisava de mais transporte, precisava de mais quantidade de ônibus, de van, e que a retirada das vans ia trazer um prejuízo à sociedade guarulhense, né? Ficou mais do que comprovado, prestem atenção, ficou mais do que comprovado, a própria prefeitura provou que o sistema precisa de mais carro, que precisou trazer ônibus de Campinas, ônibus de Ribeirão Preto, para poder operar aqui na cidade. Então você vê que há uma necessidade, que precisa, Retiraram as vans, a população ficou aí à mercê. Você vê ônibus lotado. Eu queria que, senhor presidente, eu queria reiterar um pedido, uma sugestão, que fosse disponibilizado aqui um dispositivo para que as pessoas pudessem trazer fotografias, vídeos de algumas irregularidades que a gente encontra na cidade, que é importante que os seus vereadores estejam sabendo, acompanhando a situação. Só para terminar, eu queria deixar só uma perguntinha que eu queria fazer, é que eu queria saber, senhor secretário, se todos os veículos que operam no sistema passaram por inspeção veicular, vistoria semestral e apresentaram os documentos de licenciamento anual. E a quantidade de passageiros transportados pelo sistema em 2011, pelo alimentador estrutural, o seletivo e as vans. Porque uma das matérias de mérito, só para concluir, senhor presidente, uma das matérias de mérito da cassação das liminares, das suspensões, foi de que as vans trariam um prejuízo ao erário público. Então eu não consegui entender isso ainda, né? Eu não consegui entender isso ainda, então eu queria que fosse reiterado esse pedido. Muito obrigado, boa tarde. Com a palavra o senhor Anderson Araújo. Aqui é público. Uma boa tarde a todos, né? Boa tarde à mesa, boa tarde ao público presente. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou indignado com o senhor secretário Atílio, porque todos nós aqui viemos fazer papel de palhaço. Porque todos nós viemos aqui para obter algum resultado, para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, e isso aqui não foi feito. Segundo, eu quero perguntar ao seu Celso Masson, o bilhete único, ele vem para trazer melhorias para a cidade. Até hoje, não foi feito um corredor na cidade de Guarulhos. Até hoje, não foi feito viaduto na cidade de Guarulhos.
Até hoje, os pontos de ônibus, a população toma chuva, porque os pontos de ônibus não são cobertos. Eu gostaria de saber aonde vai o dinheiro do trabalhador que tem o seu veículo particular, que toma as multas, e as multas não são repassadas para fazer uma obra no viário público, né? Outra questão, eu trabalho no sistema alimentador, e eu gostaria de saber como é que você pode trabalhar, o seu companheiro não vem trabalhar e você paga para ele se o contrato é pessoa física. Você toma uma multa por deixar de operar, você operando, comprova com um relatório de resumo analítico na Jarit e se demora de 6 meses a 1 ano para ser solucionado o problema, né? Outra coisa que eu queria deixar claro aqui, as nossas prestações dos micros do sistema alimentador estão 3, 4, 5 atrasadas. A prefeitura pediu um empréstimo, só para concluir, presidente, a prefeitura pediu um empréstimo para o Banco Luso. Nenhum dos permissionários do sistema alimentador assinou esse empréstimo. Como é que você pode, como é que eu posso responder por algo que eu não assinei, que eu não pedi para ser descontado? Outra coisa para deixar claro, se o secretário ele não é ladrão, ele é no mínimo mal intencionado. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Laércio Santos. Senhor presidente, presentes nessa casa, boa tarde a todos. Eu vou direto à pergunta, sem demagogia. Um mago, um vidente, uma cartomante, anda divulgando na cidade que o movimento financeiro dentro da Guarupaz é algo em torno de 30 milhões de reais mês. A pergunta é a seguinte, senhor subsecretário: foi feita licitação para a contratação da gestora Guarupaz para cuidar de 30 milhões de reais mês da cidade de Guarulhos? Essa é a pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: no jornal Folha do Ponto de ontem, foi veiculada uma foto do nosso alcaide, do nosso prefeito, sorridente. A pergunta é a seguinte: ele comemorando que ele reduziu a tarifa em Guarulhos em 10 centavos. Coitada da população de Guarulhos. Até dia 17 próximo, vai ser a cidade que mais caro paga a tarifa de transportes no nosso país. E eu sou do transporte há 25 anos, posso falar com base. Então, a pergunta é: de que forma o senhor secretário ou o senhor prefeito vai devolver os 10 centavos da população que vem sido cobrado desde dezembro último? E finalizando, eu sou como o seu Atílio, eu sou meio que forasteiro na cidade de Guarulhos. Só para complementar, senhor presidente, eu, como o senhor Atílio, somos de fora, apesar de eu ter transferido o meu título para Guarulhos. O senhor Atílio, acredito que ainda não tenha transferido o título dele, ou de São Paulo, ou de São José dos Campos, que é para onde ele vai toda semana, que é onde ele mora, ou de Campinas. Para concluir, senhor Laércio. Pois não, ou de Pelotas. Quero deixar aqui o meu repúdio ao senhor Atílio, por ele usar saia e não ter tido coragem de vir nessa cidade, nessa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor Renato Santos.
Boa tarde a todos. Ao secretário Celso Sassur, muito boa tarde. O que nós vemos desde o mês de janeiro para cá, dentro dessa casa da legislatura, é uma verdadeira covardia. O secretário Atílio tinha a obrigação moral de vir até aqui dar as explicações essenciais, não só para os usuários de transporte coletivos, mas também para os funcionários das empresas micro e também os pirueiros. Eu não estou aqui defendendo a causa de ninguém, só que com um olhar que me permite, dentro da legislação do direito, dentro da área do jornalismo, isso é uma atitude de covardia. Uma pergunta que eu quero fazer para o secretário. A Socicam, que é um órgão que dirige os terminais de ônibus de Guarulhos, qual é a autonomia dela, como tem lá em São Paulo? Porque os ônibus que saem do terminal de São João é lastimável. Sai ônibus até vomitado, que eu publiquei uma foto no meu Facebook, dentro do ônibus da linha do Jardim São João. Questão da redução de tarifa. A redução de tarifa foi transferida para R$ 3,20. Com que base de cálculo que foi feita essa redução de tarifa? E a pergunta que foi feita aqui, nesta tribuna, se vai ser devolvida. A questão do bilhete único, vai ter só 2 horas de validade ou vai ter 3 horas de validade, como teve lá em São Paulo, que agora vai virar mensal? Eu quero uma resposta. Se o senhor estiver apto para responder as questões, não só minhas, como também dos demais vereadores aqui, por favor, esteja à vontade. E a questão das crianças, é o primeiro município de Guarulhos, concluindo, senhor presidente, é o primeiro município de Guarulhos que cobra tarifa de criança, ferindo a Constituição Federal, que proíbe isso. Só isso, muito obrigado. Com a palavra, o senhor Antônio Nunes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o secretário adjunto Celso Masson, em nome do presidente Eduardo Barreto. O presidente da Sociedade Amigos de Bairro de Jardim São João, e gostaria de perguntar para o adjunto qual a implementação, o planejamento que tem para as coberturas dos pontos do ônibus naquela região. Outra, Celso Masson, antes de implantar esse bilhete único e que teve ali o terminal do Jardim São João, tinha ônibus que passava ali na estrada do Saboó, que justamente passava e ia pela Avenida Tiradentes. E quando foi implantado esse novo terminal, eles tiraram os ônibus dali da estrada do Saboó e ele só faz a linha Monteiro Lobato. Quer dizer, então aquele pessoal que fica ali, o pessoal que também que tem os comércios, né, que é o ponto comercial ali que o senhor conhece, não tem acesso à Avenida Tiradentes, porque foi retirado. Então eu gostaria de ver qual é a implementação que vocês estão fazendo, porque a população ali, inclusive eu moro ali, e só tem ônibus que passa para Monteiro Lobato. Então eu gostaria de ver como que está essa situação, se poderia ser implantado uma linha passando no centro comercial pela Avenida Tiradentes. E tem algumas faixas também na região que vão inverter as vias, né? Que já está implantado. Então eu gostaria de saber quais são as vias e qual é a programação para as pessoas também ficarem sabendo, porque a gente só está vendo faixa lá que futuramente vai mudar o sentido da via. Então gostaria de perguntar ao senhor como é que está essa implementação. E concluindo, senhor presidente, então venho agradecer e gostaria de uma resposta da secretaria. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Valcides Benjamin.
Boa tarde, senhores vereadores, companheiros da luta do dia a dia. Já vou direto ao assunto. O nosso secretário adjunto, Celso Masson, ele já me vê várias vezes há muitos anos, eu só vou cobrando. E hoje eu trouxe para dar em suas mãos, não é pela última vez, pela penúltima vez, porque nós, senhor presidente, por favor, dá licença, porque por várias vezes, a gente vem cobrando, vem pedindo, que nós temos um problema sério na região da Vila Rosália, que mudaram o itinerário da linha de ônibus. O que acontece? Sem fazer um pequeno projeto. Hoje, naquela rua Bahia, não se anda. Então, nós estamos reivindicando aqui, através de documentos, que façam o seguinte, um estudo para fazer mão única entre a Campinas com a rua Bahia. E, posteriormente, lembrar que o Jardim do Papai tem 4 ruas, principalmente na linha dos ônibus, colocar placa de proibido parar e estacionar. Porque quando é final de semana, o pessoal acha de lavar carro na rua e atrapalhar o transporte coletivo. Os documentos aqui eu vou entregar em suas mãos. Eu gostaria que a Vossa Excelência analisasse isso, mas para fazer. Porque já são várias vezes que eu vou lá, porque hoje nós devemos, graças a Deus, essa linha de ônibus, a direção de vocês na época do Eloy Pietá, que o Eloy Pietá nos traz saudade, tá bom? E vou entregar em suas mãos esse documento, espero que seja urgentemente resolvido. Eu peço desculpa ao presidente de eu ter falado isso, porque quando o senhor está falando, nós prestamos atenção, e gostaríamos que todo vereador prestasse atenção também. E no mais, muito obrigado, desculpe de alguma coisa, e uma boa tarde. Encerrada essa parte dos questionamentos, passemos às respostas e últimas considerações. Só abrir aqui. Deixa eu falar com o cara, mano. Com a palavra, qual o nome do senhor? Ricardo, com a palavra, o senhor Ricardo. Por gentileza, senhor Ricardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Tudo bem? Os vereadores, meu pessoal aqui. Eu vou dizer uma coisa, referente ao nobre secretário Atílio. Senhor Celso Masson, eu espero que o senhor seja, o quanto antes, o dono dessa pasta. O quanto antes. Isso é um pedido de uma categoria sofrida, e Guarulhos não é um picadeiro. Guarulhos não é um picadeiro. Guarulhos é uma cidade histórica, passou por aqui grandes políticos, como o saudoso Pascoal Tomeu, que levantava às 4 horas da manhã, Gilvan, pegava o ônibus aqui na Getúlio Vargas, tá? Ele conhecia sim a cidade dele, enquanto o seu Atílio fica dentro da fortaleza dele lá e não vem aqui dar satisfação pro povo guarulhense, tá certo? E em cima disso, eu quero dizer uma coisa para todos vocês, e eu gostaria, meu tempo vai ser curto. Eu só queria dizer uma coisa, que saudade do Evaldo Gonçalo. Encerrados os questionamentos, passemos às respostas e considerações finais do senhor Celso Masson. Alô. Bom,
Eu acho que tem questionamentos aqui para a gente fazer uma reunião muito ampla e definida aqui por segmento. Eu fico à disposição, como sempre fiquei, no gabinete para atender, né? Eu tenho os pedidos, inclusive alguns por escrito aqui, vou pessoalmente responder, mas eu queria contar com a compreensão de vocês, né? Que aqui a gente veio preparado para responder a LDO e, evidentemente, preparado para também responder qualquer questão a respeito da secretaria. Mas aí, presidente, eu sugiro que sejam marcadas reuniões temáticas para que a gente possa dar conta realmente do pleito de todos vocês, que é justo e, sem dúvida nenhuma, a gente não tem qualquer crítica. Quanto à questão da LDO, né, nós temos e preparamos uma peça que entregamos ao presidente, que eu acho que fica à disposição e é um documento público, né? Quanto às questões pontuais, a gente fica na secretaria à vontade para as respostas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan Passo. Senhor presidente, não é que somos chatos, gostamos de criar tumulto, gostamos de provocar, não é isso. Quando no início da sessão, nós já pedimos a participação do secretário, já foi exatamente, com todo respeito, volto a dizer, secretário Celso, respeito o senhor, respeito sua posição, porém, senhor presidente, desculpa, não dá, né? Talvez o secretário, ele pode, como ele mesmo disse, talvez o secretário Atílio o preparou para ele responder, olha, você vai lá, você só diz isso, que a cidade vai bem, que o trânsito vai bem, que o transporte está maravilhoso, que nós não temos problema, nossa arrecadação é maravilhosa, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e de repente chegou aqui, foi pego de surpresa o Wellington. Então, volto a dizer, eu respeito a posição do senhor, até porque o senhor diz, porém, presidente, foram feitas as indagações, foram feitas as perguntas dos vereadores, dos munícipes, e aí não dá, porque como é que vai ser? Nós vamos lá no gabinete, todo mundo, e nós vamos fazer uma grande reunião para o senhor responder todos? Então, senhor presidente, eu acho que nós não deveríamos ter tido essa sessão no início, que foi o que nós tentamos fazer. Nós tentamos fazer isso e, infelizmente, foi dito aqui nesta casa, não, ele está aqui pronto para responder, a não ser que me corrija a taquigrafia. Me corrija. Mas foi dito, não pelo senhor secretário, mas foi dito aqui pelo líder do governo, foi dito por outros vereadores que me antecederam, que ele estaria preparado para representar o secretário e nos responder todos os questionamentos. Então, senhor presidente, eu não sei qual é a posição de Vossa Excelência, mas fica aqui minha indagação, porque senão, vamos encerrar essa, vamos agradecer o pessoal da habitação, vamos agradecer o outro pessoal que já está aí e vamos embora para casa. Todo mundo está cansado porque ninguém vai vir com resposta. Então, gostaria de saber de Vossa Excelência o que Vossa Excelência vai fazer nesse sentido. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Senhor presidente, tenho dito, hein?